Amém. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus, conforme Lucas escreveu. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Dando continuidade à nossa série de mensagens, Porque eu sigo a Jesus. Lucas capítulo 12, Lucas 12, versículo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, nos diz assim: Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Outras traduções pode ser avareza. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Vou repetir. A vida de um homem ou mulher ou qualquer pessoa não consiste na quantidade dos seus bens. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Estamos diante dela nessa manhã, com temor e tremor. Então pedimos, ó Pai, fale aos nossos corações, por intermédio dela, por intermédio do Teu Santo Espírito, seja para nos ensinar algo novo, seja para nos relembrar alguma coisa que o Senhor já nos ensinou, mas que, acima de tudo, o Senhor possa nos ajudar a colocarmos em prática, porque a Bíblia, ela se torna verdade nas nossas vidas, não somente quando nós conhecemos, mas quando nós colocamos ela em prática. Então, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a não colocarmos a nossa confiança na incerteza das riquezas, mas nos ajuda a colocarmos a confiança da nossa vida no Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esse momento. E eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Quem aqui já ouviu falar sobre os 7 pecados capitais? Se eu pedisse para vocês falarem quais são os 7, vocês saberiam? Vocês saberiam? Alguém aqui sabe? Alguém aqui sabe os 7 pecados capitais? Ninguém sabe? Ninguém sabe? Mas já ouviram falar, né? Já ouviram falar sobre esse termo, né? Os 7 pecados capitais. Irmãos, esse termo ele ficou famoso no 6º século com a Igreja Católica, porque eles queriam sintetizar o comportamento, transgressão e os pecados da humanidade, nesses 7 pecados que eles diziam que um de nós vive esse tipo de pecado. Um de nós pode passar por esses pecados. Tem um aqui que realmente, quando eu vi, falei, me descreve aqui. Então, os 7 pecados capitais, alguns falam que foi a Igreja Católica que criou, outros dizem que ela apenas deu evidência, já existia, mas ganhou notoriedade no 6º século, quando eles queriam mostrar o comportamento pecaminoso das pessoas, suas transgressões, através desses 7 pecados, dizendo, cada um de vocês que estão aqui, provavelmente um desses pecados você pode ter cometido ou está cometendo. E quais são esses 7 pecados capitais que eles falavam? Primeiro, a avareza. Avareza. O desejo ávido ali por dinheiro. Segundo, gula. Ixi, esse aqui me descreveu. Quando eu olhei e falei gula, eu falei, meu Deus do céu, preciso tomar cuidado. Inveja. Já sentiu inveja de alguém um dia? Já sentiu? Já senti, já. Eu já senti, irmãos. Isso é inerente à nossa natureza. A gente luta. Ira. Já ficou irado com alguém aí? Muito bravo assim? Irou-se com alguém? E tem mais. A lista segue aqui. Não terminou ainda não. Luxúria. Preguiça. Hoje de manhã. Bateu uma preguicinha ou não? Falou, não vou na igreja, não vou. A gente luta, né? Preguiça. E tem o último, que é a soberba. Então, aqui está descrito os 7 pecados capitais: avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça e soberba.
Então a igreja, no 6º século, a igreja católica romana, católica quer dizer universal, eles diziam que esses comportamentos pecaminosos, essas transgressões, fazia parte da vida das pessoas. Então, quando eles se deparavam com esses 7 pecados capitais, eles diziam: um desses pecados já me afligiu, um desses pecados eu cometo, um desses pecados eu já pratiquei, seja a avareza, seja a gula, seja a soberba, seja a inveja, seja o que for. As pessoas olhavam e criavam conexão para falar: eu já vivi esse tipo de pecado. E com base nisso, eles iam controlando as pessoas. Só que esses tipos de pecado não foram apenas descritos no século VI, lá com a igreja. Não, o Senhor Jesus já tinha nos ensinado acerca de pecados que nós deveríamos tomar cuidado. E está aqui no capítulo 12, versículo 15, que ele fala para tomarmos cuidado com a avareza. Em algumas traduções, ganância. Quem aqui está com a tradução avareza? Tem alguém aqui com a tradução avareza? A maioria, né? A maioria. A minha está ganância. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. O capítulo 12 do Evangelho de Lucas inicia-se com o ensinamento do Senhor Jesus diante de uma multidão que seguia ele. Porque era uma multidão oprimida por Roma, pelos impostos romanos, pelas leis que obrigavam eles a seguirem, e os seus líderes não seguiam. E Jesus começa a confrontar os fariseus religiosos daquela época, Lucas capítulo 12, versículo 1. Acautelai-vos, não somente da avareza, mas do fermento dos fariseus. Fermento ali era o ensino. Era aquilo que eles estavam ensinando o povo a obedecer algo que nem eles praticavam. Ensinava o povo a cumprir leis que nem eles praticavam. Mas o Senhor Jesus, que é onisciente, lembra da escola bíblica dominical? Sabe de todas as coisas, conhecia o coração daqueles homens. Então Jesus fala para a multidão, para aqueles que estão seguindo Jesus Cristo: tomem cuidado. E aqui é uma advertência. É igual quando você está dirigindo e tem uma placa: pare, cuidado, reduza. É uma advertência, é para você prestar atenção. Porque às vezes a vida está acontecendo e a gente não presta atenção. Tem informações que são ditas, que são passadas, ensinadas, e a gente não presta atenção. E às vezes aquilo que você deixou passar batido ou despercebido seria algo que iria fazer toda a diferença na sua vida. Então ele fala: cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Porque Jesus sabia que aquele povo era oprimido. Jesus sabia que aquele povo estava sendo humilhado. Ele sabia que aquele povo estava em extrema dificuldade. E Jesus continua ensinando eles acerca do reino de Deus, acerca do seu propósito, acerca do seu objetivo aqui na terra. Só que tinha pessoas que estavam seguindo a Jesus por aquilo que ele era, pelos seus ensinamentos, por entender que fazia sentido aquilo que ele estava pregando. Mas todos nós sabemos que diante de uma multidão tem todo tipo de pessoa. Tem o avarento, tem o guloso, tem o invejoso, tem o irado. Esse aqui eu não sei o termo. Ávido à luxúria. Tem o preguiçoso e tem o soberbo. Toda a multidão tem esse tipo de pessoa. A verdade é que nós não conseguimos sondar o coração das pessoas e podemos correr um risco de errarmos se fizermos isso. É por isso que Jesus disse: deixa que eu vou colher. Eu sei quem é o joio e quem é o trigo. E aqui, uma pessoa que estava lá, talvez não seguindo a Jesus pelos seus ensinamentos,
pelo objetivo correto, faz uma indagação a Jesus. Versículo 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, reconhece que ele não é qualquer um. Reconhece que ele é dotado de conhecimento. Ele é uma pessoa diferente. Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Olha só, ele pedindo a Jesus para ir lá e resolver coisas de família. Olha ele pedindo para Jesus resolver questões sobre herança. E Jesus respondeu: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Uma pergunta. E Jesus, no versículo 15, diz: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância ou avareza, porque a vida do homem, da mulher, das pessoas, não consiste na quantidade dos seus bens. E continuando, aqui ele vem com 3 parábolas. A primeira parábola, ele fala sobre o homem que era rico e insensato. Era um homem que via que tinha muitas posses, tinha muito dinheiro, ao ponto daquilo que ele tinha não caber dentro de um celeiro. Então ele fala: eu vou construir outro celeiro, um celeiro ainda maior, para que aquilo que eu tenho possa caber. Porque pessoas avarentas são assim. Elas lutam com todas as suas forças para terem aquilo que não têm. E quando tem, usa todas as suas forças para não perderem aquilo que conquistou. E pessoas que são ávidas à avareza, irmãos, avareza é uma palavra que vem do latim, que é uma pessoa que é ávida, dada ao dinheiro, que não mede esforços para ganhar dinheiro. Então aqui, esse homem, ele está mais preocupado com as suas riquezas, os seus bens materiais, do que a sua própria vida. Só que os versículos continuam: louco, hoje pedirão a sua alma. É a primeira parábola, ensinamento que Jesus traz. Que a nossa vida não consiste no acúmulo de riquezas. Isso não quer dizer que a gente não precisa se preocupar com a nossa vida, guardar dinheiro. Isso é sabedoria. Isso não é avareza. Isso não é ganância. Isso é sabedoria. Saber poupar, saber guardar. Isso é sabedoria. Aqui a avareza é aquela pessoa que tem o dinheiro não como algo neutro. Algumas pessoas falam que dinheiro é neutro. Para mim, dinheiro não é neutro. Se você vê um copinho de plástico na rua, você passa por ele e não faz nada. Talvez uma pessoa educada pegaria e colocaria no lixo. Mas se você vê uma nota de R$200, provavelmente você vai pegar. Então você vê que, para mim, dinheiro não é neutro. Dinheiro tem poder na vida de algumas pessoas. E nós sabemos que mamon aqui o dinheiro é levado à categoria de Deus, porque tem pessoas que o dinheiro não é neutro nas suas vidas, mas que se tornou uma potestade, que se tornou um poder, que a gente perde a saúde para ganhar dinheiro, e o dinheiro que ganha depois paga os remédios para tentar recuperar a saúde. Olha que negócio louco. Hoje em dia a gente toma remédio para ir trabalhar, para acordar bem, e passa um estresse tremendo no trabalho, chega em casa, tem que tomar remédio para dormir. Aí a gente vive com bruxismo, vive com dores crônicas de cabeça, dor no corpo, dor nas pernas. Eu estou parecendo aquelas mulheres que fazem propaganda no 9, lá na Rede TV, né? Tem dor disso. Irritabilidade, fica irritado com qualquer coisa, explode. Porque a gente precisa buscar o pão de cada dia. A gente precisa trabalhar. Só que a nossa vida não consiste nisso. A nossa vida consiste em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Não adianta a gente colocar o nosso coração, a nossa força no dinheiro.
Porque todos nós aqui sabemos que o dinheiro não leva desaforo. Com dinheiro é algo que não se brinca. E é por isso que o mestre advertiu essa pessoa que não estava ali para aprender sobre o reino dos céus, mas queria que Jesus fosse um juiz, um árbitro, acerca da herança que ele precisava receber. Então ele fala: louco, hoje pedirão a sua alma. E você está preparado? E você está preparado? Porque hoje é bem certo que nós preparamos a nossa família para serem bem-sucedidos na sua profissão, no seu casamento, na sua vida pessoal. Mas, acima de tudo isso, precisamos preparar as nossas famílias para a sua vida espiritual. Amar a Jesus, servir a Deus, amá-lo de todo o coração, porque é nisso que consiste a nossa vida. Não na incerteza das riquezas, mas em Deus. É nele que deve estar o nosso coração. E ele continua, porque ele começa a ensinar falando: de que adianta você juntar todo esse dinheiro? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Então cuide da sua vida. E está vendo os pássaros aí voando? Está vendo que eu cuido deles tão bem, que eles não precisam plantar. Está vendo que eles não precisam ficar preocupados em construir uma casa. Eu cuido deles muito bem. Aqui o sentido é de cuidado, não de trabalho. Aqui a questão que Jesus está mostrando: eu cuido deles. Eles cumprem o propósito deles de voar, de se reproduzir, de cantar, seja lá o que for, mas mesmo assim eu cuido deles. Prestem atenção que essa preocupação que você tem, jovem, eles não têm, porque eles sabem que eu cuido deles. Eu não sei se você sofre de ansiedade, mas às vezes eu me pego ansioso. E ansiedade, às vezes, eu me pego pensando: será que Deus não está cuidando de mim? Por que eu estou ansioso? Por que essa ansiedade roubou o meu sono? Por que essa ansiedade roubou a minha paz? Por que essa ansiedade não deixa eu dormir? Deus não está cuidando de mim? Ele cuida dos pássaros, será que Ele não cuida de mim? E é por isso que Pedro, o apóstolo Pedro, nos ensina, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Cuidado. Deus está cuidando de cada um de nós. Por isso que nós não devemos correr de uma forma desenfreada por aquilo que no final não adianta de nada. Diz a história que o Alexandre, o Grande, conquistou muitos lugares, conquistou muitas terras. Só que Alexandre, o Grande, não era um deus. Ele era um homem, assim como eu e como você. E uma hora ele ia morrer e morreu. E diz a história que Alexandre o Grande, ele morre, e no sepultamento ele pede para deixar a mão para fora. Vocês já ouviram essa história? Sabe o porquê? Para que aqueles que fossem ao sepultamento dele se lembrassem: da mesma forma que eu vim para a terra sem nada, da mesma forma eu estou voltando sem nada. Da mesma forma que eu cheguei sem nada, da mesma forma eu estou indo embora sem nada. Não adianta, não dá para levar riquezas no caixão, não dá para colocar dinheiro no caixão, dá, mas para quem morreu não adianta de nada. Então é isso que Jesus está nos advertindo, e ele continua: está vendo as flores? Estão vendo os lírios? Eles são tão bonitos, não são? São tão bonitos. Eu amo vocês mais do que essas flores. Então, por que vocês se preocupam tanto? Se preocupam tanto com essa questão da ganância, com essa questão da avareza.
E hoje em dia, infelizmente, a gente ainda convive com pessoas que seguem a Jesus para obter benefícios pessoais, para obter riquezas, para obter prosperidade, para obter bens materiais. Porque na sociedade, para você ser bem recebido em alguns lugares, você precisa se vestir bem. Em alguns lugares, eu ouso dizer, até em igrejas, para você ser bem recebido, você precisa ter uma boa condição financeira. Porque, às vezes, pessoas que têm um poder aquisitivo menor são tratadas de uma forma, e pessoas que têm um poder aquisitivo maior são tratadas de outra forma. Infelizmente, no tempo que a gente vive, ainda existem pessoas que dividem uma das outras, classes, subclasses, cima, baixo, classe média, classe alta. Mas o que Jesus está dizendo aqui, todos são iguais perante Ele. Então, nós precisamos tomar cuidado, para que o nosso coração não seja enganado pela incerteza das riquezas. Jesus não está dizendo para a gente não trabalhar. Quem não gosta de trabalhar está aqui, ó, no 7 pecados. Viu aqui, ó, preguiçoso? Está aqui. Precisamos trabalhar. O trabalho traz dignidade ao homem, dignifica, traz maturidade, cresce, se desenvolve, aprende. O trabalho é uma grande bênção. O que ele está dizendo aqui é cuidado com a avareza, cuidado, não com o dinheiro, mas com o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Já leram o livro da Susanna von Richthofen? Estou com ele para ler. Dinheiro. Esquadrilha do Pix aí, ó, sequestrando gente a rodo, por causa de dinheiro. Aquele jovem que perdeu a vida, acho que no Jabaquara, na Vila Mariana, por causa de um celular, que a pessoa ia vender para ter dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E louvado seja Deus, que nós somos uma igreja que seguimos a Jesus não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é nas nossas vidas. Porque isso é suficiente para seguirmos a Jesus. Se Ele quiser nos dar uma casa própria, amém, louvado seja Deus. Se Ele não nos der, tudo bem, a gente vai trabalhar para conquistar. Se Ele quiser nos dar um carro, nos dar uma roupa para vestir, amém, amém. Mas se Ele não nos der, tudo bem. Porque no final de todas as coisas, Jesus sabe o que a gente precisa. E ele conclui dizendo no versículo 31 de Lucas 12: buscai, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas? Que coisas? Aqui ele não está prometendo riqueza, propriedade, terra, herança. Se você tem o que comer, o que vestir e onde morar, sinta-se satisfeito. Hoje, dia 19 de junho de 2022, nem todos têm um lugar para morar. Nem todos. Nem todos têm o que comer. 33% de pessoas, teve um aumento, eu estava lendo, que estão abaixo do índice da pobreza. Só que, gente, quando a gente olha esses parâmetros, não olha para São Paulo não, tá? Porque São Paulo, com R$1, R$2, não sei, você vai no Bom Prato. Olhe para os fundões do Brasil, para essas cidades que não têm trabalho, que não chove, que as pessoas vivem do plantio, da colheita, que a indústria chega, rouba tudo que tem ali na terra e vai embora. Pense nessas pessoas. Mas nós temos o que comer. Provavelmente você tomou café antes de vir para a igreja, ou tomou café aqui na igreja. E você tem uma roupa para vestir. Então agradeça a Deus
E siga Ele não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é na sua vida. Porque Jesus nos ensinou que muitos se perderam, buscando riquezas, dinheiro e bens pessoais. Então, se alguém nos perguntar o porquê nós seguimos a Jesus, não seguimos a Ele por aquilo que Ele pode nos dar. Nós não nos confundimos Ele com um Deus aí estranho, um ídolo. Nós seguimos a Ele porque não há outra pessoa para seguirmos. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A nossa vida só faz sentido nele. Fora dele nada faz sentido. Tudo subsiste por causa dele. Ele estava lá no princípio e Ele está no fim de todas as coisas. Então nós seguimos a Jesus Cristo, não por aquilo que Ele pode nos proporcionar, mas por aquilo que Ele é nas nossas vidas. Iremos passar por dificuldades. Crente também passa por dificuldade financeira, viu, pessoal? Crente também passa. E não é por causa de pecado, não. É por causa que a vida é difícil mesmo. Eu acho bonito os economistas ensinando a poupar dinheiro. Ensina a poupar aquele que às vezes não tem nem dinheiro para pagar tudo. Ensinar a produzir, a se desenvolver, a estudar, a crescer. E que Deus nos ajude a não termos o dinheiro como mamon, a não termos o dinheiro como um Deus nas nossas vidas, porque se isso acontecer, a gente se perde. Porque lá em Apocalipse, uma daquelas 7 igrejas, ela tinha tudo, financeiramente falando. Era uma igreja grande, era uma igreja rica, com pessoas conhecidas, pessoas famosas. E não tinham falta de nada, tudo que eles precisavam. Mas eles eram pobres, cegos e nus perante o Senhor. Que Deus possa nos preservar fiéis a Ele, amando a Jesus acima de todas as coisas. E que Deus conforte, console e transforme os nossos corações para seguirmos a Jesus, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é nas nossas vidas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por esse momento. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Senhor, nos ajude a não colocarmos a nossa confiança na incerteza das riquezas, mas nos ajuda a colocarmos a nossa confiança no Senhor, que cuida muito bem de cada um de nós. Porque nós sabemos, ó Pai, que se temos uma casa é graças ao Senhor, uma cama para deitarmos, uma roupa para vestirmos, comida para comermos, é graças ao Senhor, porque foi o Senhor que nos deu, e uma forma de demonstração de cuidado. E nos ajuda, ó Pai, a não nos perdermos conforme este mundo, buscando riquezas, buscando prosperidade, buscando dinheiro, acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa. Nos ajuda, ó Pai, a não trocarmos a nossa família por riquezas. Nos ajuda a não perdermos a nossa vida por conta das riquezas. Nos ajuda a não trocarmos o Senhor pelas riquezas. Porque o Senhor nos ensinou que a nossa vida não consiste na incerteza das riquezas, mas a nossa vida consiste em amar ao Senhor, em servir ao Senhor, em seguir ao Senhor, não por aquilo que o Senhor fez, está fazendo ou fará por nós, mas por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. E nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor nos dá sempre além do que precisamos. O Senhor sempre nos abençoa com mais do que precisamos. Então nessa manhã, ó Pai, converta o nosso coração a amarmos o Senhor. Perdoe-nos, ó Pai, se colocamos o dinheiro acima das amizades, perdendo amigos para ganhar dinheiro. Nos perdoe, ó Pai, se
deixamos de ter tempo com a nossa família, tempo com qualidade, para ganharmos dinheiro. Nos perdoe. Perdoe-nos, ó Pai, se trocamos o Senhor por mamão. Nos perdoe, ó Pai. Converta os nossos corações. Nos arrependemos perante o Senhor e nos ajuda a termos o Senhor como primazia nas nossas vidas, amando o Senhor sobre todas as coisas, sobre tudo, e nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor toda a nossa vida, porque a nossa vida não faz sentido se o Senhor não estiver presente. Mas nos ajuda, Senhor, nos ajuda, porque nós podemos vacilar, nós podemos falhar, mas se o Senhor estiver nos ajudando, nos fortalecendo, nos guiando, nós não iremos nos perder, porque o Senhor é o nosso supremo pastor, que nos guia em pastos verdejantes. E que nessa manhã, ó Pai, nós possamos sair daqui da Tua casa com essa palavra no coração, que nós não seguimos a Jesus por aquilo que o Senhor pode dar, mas por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Obrigado, Pai, obrigado por tudo, mesmo sem merecer, e é em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. Coloque-se de pé, por gentileza.